Hoje, dia 25 de dezembro, é Natal, e por isso eu pensei em preparar um estudo bíblico especial voltado para isso que nós celebramos, que é o mistério da encarnação, o mistério do Deus que se fez homem, que veio até nós, veio em nosso meio, mas esse mistério é dotado de muitos aspectos diferentes, então eu queria enfatizar um deles, que está muito bem representado no capítulo 2 da carta aos Hebreus. Aqui ele diz: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. E esse é o aspecto que eu queria tratar sobre a encarnação hoje. O fato de que Cristo, ao vir e se tornar semelhante a nós, passou pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dores e pelas mesmas tentações que nós enfrentamos. E ele fez isso para que fosse capaz de nos ajudar quando nós passarmos por isso. Então, o que isso revela sobre Deus é que ele não é um Deus distante, um Deus alheio ao sofrimento e às dificuldades da vida humana. Não, ele veio até nós. Ele revela um Deus que veio passar pelas mesmas coisas e ao final dizer: no mundo tereis aflições, mas não se perturbem, pois eu venci o mundo. E nos dar a mesma vitória que ele conquistou. E é por isso que um dos nomes pelos quais ele é chamado é o Emanuel, que significa o Deus conosco. Assim, se o objetivo do diabo era nos manter afastados de Deus, Deus, por meio de Cristo, se aproximou ainda mais de nós. E se ofertando a morte por nós, Cristo ofereceu um sacrifício perfeito para nos perdoar de uma vez por todas os nossos pecados e tomar o castigo que era nosso. E Cristo nos ensinou que vencer esses sofrimentos e essas tentações passa por um processo de você morrer e nascer para uma nova vida. Em João 3,5 ele diz: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Então essa obra é um convite também a morrer para essa velha natureza e não a viver conforme o natural da humanidade, mas uma nova natureza de espírito, renovada por meio dessa nova vida em Cristo, que passa por morrer para a velha natureza na água e ser batizado no Espírito. Vamos entender o que significa esses dois elementos. Havia um profeta que anunciava a vinda do Messias, que se chamava João Batista. E João Batista batizava nas águas aqueles que se arrependiam do pecado e criam na mensagem dele sobre a vinda do Messias, mesmo sem vê-lo ainda ou sem saber quem ele era. Veja, João Batista disse em Mateus 3,11: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui um parênteses. Na Bíblia, o fogo é usado como um símbolo de purificação, porque ele é usado no processo de refinamento de metais preciosos. Então, quando você pega o ouro, quando você pega a prata, ele está cheio de outros detritos que, ao serem submetidos ao fogo, são queimados. E tudo aquilo que não presta é completamente destruído até que só reste o metal de valor, aquilo que é bom, aquilo que é nobre. E é isso que simbolicamente e também espiritualmente Cristo faz conosco. Ele queima com esse batismo de fogo todo o lixo e a imundície, até que só reste o que é bom. Isso é santificação. Mas voltando ao renascimento para essa nova vida, é preciso morrer então para essa velha natureza nas águas do batismo e receber o Espírito renovado que ele dá. E assim nós somos capacitados e somos ajudados por ele a enfrentar essas tentações e sofrimentos. É que a nossa consciência foi treinada para um padrão de obedecer a uma lógica errada, a uma lógica corrompida. Mas o sangue de Cristo, que foi derramado como sacrifício
para purificar a nossa consciência e fazê-la consciente do pecado, é capaz de renovar essa nossa consciência. E a consciência do pecado é o que nos leva ao arrependimento e a reconhecer que ofendemos Deus, que precisamos de salvação, a qual veio e foi ofertada pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então, desse modo, a nossa consciência culpada é purificada, pois ele diz: nunca mais me lembrarei de seus pecados e de seus atos de desobediência. Qual é a relação, então, do perdão dos pecados, do renascimento para uma nova vida, com a morte do Cristo encarnado na cruz? E ali, no capítulo 10 de Hebreus, diz que quando Cristo veio ao mundo, que é justamente o que celebramos no Natal, ele cumpriu a profecia desse salmo, que dizia: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Mas o que era a vontade de Deus nisso? E o que estava escrito a respeito desse Messias no livro? E aí nós vemos o que está escrito em Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos e levará embora a iniquidade deles. Isso era uma profecia escrita 400 anos antes da vinda de Cristo, e que mostrou e revelou que seria da vontade de Deus que o seu filho passasse pelo que passou, fosse obediente até a morte de cruz, para que assim a vida dele entregue por nós fosse uma oferta pela nossa culpa. E então o autor de Hebreus arremata alguns versículos depois: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Você lembra do batismo com o Espírito Santo e com o fogo do refinamento, da santificação? Isso tudo se completa e se opera em Cristo, por meio da obra da cruz. Isso é um mistério que demandaria um estudo maior e tempo inestimável para percorrer. Mas por ora, a fé nessa mensagem e o seu coração entregue e arrependido é o que Deus espera. Então seja renovado por Jesus. Entregue-se a Ele, creia na sua mensagem, seja santificado, perdoado de uma vez por todas. Você ainda vai cometer erros, mas a palavra é clara em dizer que o sacrifício dele é perfeito e o seu perdão é eterno e não demanda outros sacrifícios além de um coração arrependido. E aí eu escuto pessoas questionando os cristãos e dizendo: então quer dizer que você pode pecar à vontade e ficar com consciência limpa que você vai ser perdoado? De forma alguma. Porque alguns versículos depois, o mesmo autor disse: se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Uma coisa é um deslize, outra é continuar na mesma vida, sem mudança, estando convencido que é errado e sabendo disso. Porque de verdade, se você entendeu quem é Cristo e o reconheceu como Senhor, você entendeu que você morreu para uma velha vida, para o que manda a carne, para a escravidão do pecado, e renasceu para uma vida nova que agrada a Deus pelo Espírito que te foi dado por Cristo. Isso é um processo e vem com o tempo, mas não comporta comodismos, porque onde não há consciência de pecado e não há necessidade de mudança, não houve de verdade arrependimento. Mas isso é tema para um outro vídeo. Se você quiser saber mais sobre isso e saber o que a Bíblia fala sobre isso, leia Romanos 6 e 7. E o resto fica para o próximo estudo. Deus abençoe vocês, tenham um excelente Natal com as suas famílias.